Muito bem, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão deste nosso encontro FIB, com o título e o tema genérico do futuro da regulação. Tenho a honra de estar a moderar um painel que integra ilustres palestrantes e vamos falar um pouco sobre a regulação responsiva nas agências reguladoras. Para ser mais preciso, portanto, o título é este mesmo. Regulação responsiva nas agências reguladoras. Ora, esta temática tem merecido algumas bem interessantes reflexões. De facto, no fundo, corresponde a uma estratégia regulatória em que o regulador, as agências reguladoras se vão aproximando, se aproximam dos regulados e, portanto, isso de alguma forma representa uma alteração de paradigma. Creio que concordarão que representa uma alteração de paradigma no sentido de que, enfim, uma atitude menos autoritarista das agências reguladoras, menos command and control, passa a dar lugar a uma atuação mais colaborativa e baseada na confiança das agências reguladoras para com os regulados. Bom, mas vamos ouvir quem, de facto, tem muito seguramente para nos dizer a este respeito. Em primeiro lugar, e agradeço que todos tenham sentado, portanto, exatamente pela ordem, portanto, que vamos das intervenções, temos o professor Alexandre Siqueira Freire, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que é doutor em Direito pela PUC São Paulo, Visiting Professor da Goethe-Universität em Frankfurt, presidente do Conselho Superior do Centro de Altos Estudos em Comunicação Digital e Inovação Tecnológica, presidente do Comitê de Infraestruturas em Telecomunicações, Anatel, e membro da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Professor, é um gosto, a palavra é sua. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Para mim é uma grande satisfação participar deste importante evento, principalmente para tratar de um tema que me parece dos mais relevantes, que é justamente a regulação responsiva nas agências reguladoras. E esse painel é um painel muito distinto. Temos aqui a professora Paula Vaz Freire, que é conhecida de todos nós pela sua obra relevante, acadêmica, e temos aqui amigos que compartilham conosco os desafios da regulação e um grande advogado que está aqui conosco, que é o Pedro Gonet. Esse é um tema, de fato, desafiador. E a minha missão hoje é compartilhar com vocês a respeito de como a Agência Nacional de Telecomunicações ela se modernizou. Saiu de uma atuação como muito bem contextualizada pela professora Paula Vaz, saiu de um modelo de comando e controle e punição, via de consequência, para um contexto de uma atuação contemporânea, baseado no diálogo, baseado na colaboração e, sobretudo, a partir de uma leitura contemporânea das suas missões. A Agência Nacional de Telecomunicação ela é uma agência que lida com a modernidade, com a transformação digital cotidianamente. Nós pensamos em um regulamento, nós pensamos em um regulamento para o futuro. Uma vez aprovado, ele já está, professora, no Brasil, desatualizado. Porque o tempo da regulação, Guarani sabe muito bem disso, porque é um expert, e muito do que a gente trabalha nas agências reguladoras, vê muito do que ele concebeu à época, quando ocupou relevantes funções na presidência da República, é um tempo que é incompatível com o tempo das transformações digitais. E embora a Anvisa não lide com as grandes transformações digitais, ela lida com as transformações setoriais que são importantíssimas. A agência, nos seus 28 anos de atuação, ela passou por um processo de transformação, como eu disse para vocês. A agência ela teve um grande estoque de processos, principalmente
a respeito de temas menores, como a implementação, a instalação de orelhões, os TUPs no passado, a não atendimento dos nossos regulamentos de acessibilidade, de regulamento geral de consumidores, e criamos um grande estoque de processos. E o que é que nós percebemos? A atuação da agência em apenas fiscalizar e multar não rendia mais à sociedade os benefícios importantes, que é justamente levar conectividade, incluir pessoas no Brasil das dimensões que nós temos. E um outro ponto importante também que a agência percebeu é justamente que esse estoque de multas que resultava em processos gerou para a agência um grande custo. Que custo? O custo da litigiosidade. Então, nós tínhamos uma litigiosidade, uma litigância regulatória muito acentuada em relação à Agência Nacional de Telecomunicações. Então, a agência entendeu por bem fazer um exercício de reflexão institucional. Como é que nós podemos atuar mais colaborativamente e deixar esse perfil punitivista, que estatisticamente era um traço da Anatel? Professora, me permita ser um pouco do script, mas vou lhe dizer o que se falava na agência. Quando um servidor da agência não multava uma prestadora no dia, é como se ele não cumprisse sua missão como servidor público. Então, tinha uma espécie de disputa das superintendências para ver qual delas multava mais. É como se a multa fizesse parte do arquétipo regulatório. Houvesse a necessidade de mostrar que a agência estava cumprindo seu papel constitucional na medida em que se multava pela inobservância de um regulamento, na observância de um normativo da agência. Então, o que se percebeu? A crescente litigiosidade regulatória transferia para o judiciário esse grande encargo de decidir sobre aquilo que poderíamos sentar e construir, dialogado com as prestadoras, com os provedores. Esse foi o primeiro ponto, uma análise baseada em evidências. O nosso processo sancionatório ele é ineficiente e talvez falte para a agência a capacidade de se reinventar e, sobretudo, a capacidade de sentar, identificar seus problemas com os prestadores, porque nós todos participamos de um ecossistema regulatório. A Anvisa tem o seu próprio ecossistema, a Anatel tem o seu próprio ecossistema, todos nós interagimos. Então, a agência ela multa demais, isso não significa que apenas as prestadoras estão incorrendo em erro. Significa que a agência também deixou de fazer um exercício de reflexão, e esse exercício de reflexão demonstra a ausência de uma humildade institucional de entender aonde a agência está incorrendo em erros. Então, esse foi o primeiro ponto. Então, o que depois dessa reflexão nós entendemos melhor fazer? Primeiro, repensar nosso modelo. E segundo, apostar em um diálogo mais pedagógico, sem ser professoral. Por quê? A Anatel, nas suas novas missões, ela só consegue acompanhar a dinâmica da transformação digital, Guaranis, se ela aprender com o setor. Então, muitas das vezes nós multávamos por não entender o setor. Então, foi primeiramente sentar para ter um processo de escuta ativa, para entender as dores do setor, para tentar, não estou dizendo aqui, adotar uma postura servil e se curvar a interesses de mercado, mas, sobretudo, entender a nova dinâmica para poder regular adequadamente. Esse foi o primeiro ponto importante, um exercício de humildade institucional, entender ou ouvir para entender e depois interagir melhor com o mercado, melhor com o setor regulado e com a sociedade. E para esse processo, professora, foi importante também trazer a sociedade. Então, nós melhoramos nossos processos de tomada de subsídios, onde nós ouvimos o que o setor regulado, a sociedade, a academia, tem a contribuir para a edição de um regulamento ou a sua atualização. Depois, aprimorar nossos processos de consulta pública e tornar o conselho mais próximo da sociedade, do ente regulado, sendo mais poroso, no sentido de se deixar
que haja maior permeabilidade dos argumentos setoriais. Esse é um ponto que, durante muito tempo, o Conselho Diretor era mais afastado, a área técnica era mais afastada, uma espécie de blindagem para eventual captura. Mas a captura digamos, é um dilema ético que todas as agências enfrentam, mas a responsabilidade institucional e a blindagem que o mandato nos permite facilita que nós possamos interagir de forma responsável. Então, esse foi o primeiro ponto. Ouvir, mas não ouvir formalmente. Não apresentar apenas manifestações formais nos processos regulatórios, mas ouvir, ir ao setor, conhecer como funciona, entender as novas tecnologias para que pudéssemos bem entender como deveríamos, a partir de agora, regular adequadamente. Depois, pensamos em ações escalonadas para os nossos marcos regulatórios. E partimos por uma abordagem, e isso não quero dominar aqui o painel, eu já me encaminho para o final dessa minha primeira intervenção, abordagens que permitissem que nós não apenas multássemos, mas na medida em que entendêssemos que uma multa seria, por exemplo, ineficiente, nós pudéssemos dialogar, orientar e, sobretudo, na medida em que esse diálogo fosse frutífero, sentássemos para instaurar um processo, naquela época, Guaranis, informal de mediação. Então, dialogar e encontrar soluções que não voltadas apenas para multas. E, a partir daí, nós inauguramos um capítulo que, no meu modo de ver, professora, foi muito virtuoso. Foi o capítulo das obrigações de fazer, que transformam, que permitem que a agência, atendendo ao interesse público, possa converter multas em valores médios e elevados em obrigações que são denominadas, de acordo com a gramática do direito administrativo, como acordos de investimento. Então, multas, por exemplo, que já tivemos que aplicar a grandes prestadoras, como me permito mencionar, a Telefônica, que no Brasil é denominada de Vivo, a Claro, que vem de um grupo mexicano, a Aeromóvel, e a TIM, que é de um grupo que é uma joint venture estatal e privada italiana. Nós aplicamos multas de valores elevados, por exemplo, de 30 milhões, 80 milhões, que ao invés, aliás, reconhecemos a multa no valor de 80 milhões, mas ao invés de simplesmente sancionarmos, chamamos a mesa para um diálogo e encontramos em comum acordo espaços no âmbito da sociedade brasileira em que aquele valor pudesse ser convertido em investimento. Darei 2 exemplos interessantes. Acredito que vocês tenham acompanhado. O primeiro deles foi um caso envolvendo a Claro, uma multa de 8 milhões de reais, foi um primeiro case, um case de estudo, em que esse valor foi convertido em obrigação de fazer voltadas para a capacitação e letramento digital de mulheres vítimas de violência doméstica, de mulheres vítimas de deslocamento compulsório, por exemplo, migrações forçadas, mulheres que administram seus lares só, as chamadas mulheres solo, e também mulheres que estejam em estágio de vulnerabilidade, grupos minoritários. Então, houve um projeto entre a Anatel, a Claro e a ONU Mulheres de capacitação dessas mulheres fazendo um curso sobre letramento digital e letramento em direitos humanos, e essas mulheres passaram, a partir da assimilação desse conhecimento, a se tornar protagonistas das próprias vidas e poder também ter acesso ao mercado. Que nós sabemos que em áreas como ciências duras, tecnologia, existe um grande fosso entre a formação de homens e mulheres. Então, esse foi um projeto importante e contraintuitivo, porque muitas das vezes nós não imaginamos que o letramento digital possa permitir também uma ação de inclusão digital voltada para mulheres. Tivemos um outro caso importante com uma outra prestadora, que vertemos uma multa de 30 milhões de reais para levar 4G, herbes de 4G, são estações radiobases, que provêm conectividade para comunidades remanescentes de quilombo e para comunidades de povos tradicionais e povos indígenas. Então, vejam que se apenas adotássemos um procedimento padrão, Gonê, o que nós teríamos no caso? 30 milhões sancionado, evidentemente porque era possível se construir tese no judiciário, o tema seria facilmente judicializado.
E até hoje, professor, pelo tempo de judicialização das políticas públicas no Brasil, esse tema ainda estaria, na primeira instância, sendo discutido, talvez em uma tutela provisória, e no futuro, daqui a 3 anos, daqui a uma década, não estou exagerando, seria objeto de uma decisão de um Tribunal Regional Federal no Brasil. Então, nessa primeira parte da minha intervenção, eu queria dar esse contexto de como a Anatel ela se reinventou, aprendendo com o setor e, sobretudo, entendendo suas limitações. Então, essa é a minha primeira, como dizem os portugueses, é o meu primeiro contributo. E faço com muito gosto. Obrigado. Professor, muitíssimo interessante, de facto, o seu contributo, o seu primeiro contributo, e creio que ficámos todos a aprender bastante e a perceber este percurso, no fundo, inovador e muito eficaz e muito virado para aspectos de bem-estar social e não, portanto, para uma ação apenas sancionatória, portanto, para, de facto, uma regulação mais tradicional e, portanto, os meus parabéns também por este rumo que a Anatel tem vindo a seguir. Agora vamos ter a oportunidade de ouvir o Dr. Marcelo Guaranis, economista e advogado especializado em regulação, possui uma importante experiência em órgãos públicos federais, tendo assumido os cargos de secretário executivo do Ministério da Economia, subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil da Presidência da República, diretor-presidente da ANAC, entre muitos outros cargos que desempenhou. Doutor, estamos à sua disposição, ou portanto tem o microfone à sua disposição para partilhar connosco algumas ideias sobre este tema. Muito obrigada. Muito obrigado, Paula. Boa tarde a todos, todas aqui. Prazer estar aqui com os colegas Alexandre, Pedro, Tiago, que já está dobrando painéis hoje, né, fazendo dupla jornada. Agradecer a presença de todos nesse painel pós-almoço, a presença do Dr. Guilherme, aqui, meu colega da NTT, e agradecer o convite do Dr. Cléso, que está ali atrás, meu ex-companheiro de trincheira de muito tempo de ANAC. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, tema extremamente interessante, discussão, acho que, de uma evolução de regulação no Brasil, como nós sabemos lidar com isso, né? Dividir rapidamente em 4 pontos. Quanto tempo a gente tem, mais ou menos, para poder dosar, Paula? 10 minutos? 10 minutos, tá. Então, sou ótimo em dosar tempo. Então, falar um pouquinho do porquê regular, porque acho que é importante para a gente entender o que a gente quer fazer. Um pouquinho de regulação e religião. Falar um pouco da ANAC, que é um painel que tem Anvisa, Anatel. Eu saí da ANAC tem 9 anos já, mas como as pessoas continuam me ligando para reclamar de bagagem, passagem, das besteiras que meus sucessores fizeram depois, eu me sinto ainda responsável um pouco pelo setor. E um pouquinho dos desafios da discussão da regulação responsiva. Então, eu comecei minha vida de regulador há muito tempo, formei em Economia e Direito, comecei a trabalhar com concorrência e regulação, e uma das coisas que sempre me agoniava muito, no começo dos anos 2000, né, mudança dos sistemas regulatórios no Brasil, privatização, era por que regular? Né? Por que a gente regula coisas? E a gente tem motivos jurídicos, tem motivos econômicos, e se ouve de tudo, mas eu sempre me balizei nos motivos econômicos, ou seja, entender por que eu preciso fazer regulação para poder gerar incentivos corretos para mudanças de comportamento. Fundamento econômico é mais fácil de eu raciocinar e organizar, né? Não vou dar aula para um monte de regulador que está aqui, que não faz sentido. Mas hoje até o Lucas estava aqui de manhã, mencionou, né, falhas de mercado, por que eu regulo. Mas isso é muito importante, porque é muito importante a gente entender os motivos de regular coisas, né? Nas agências, nós temos os especialistas em regulação. Eles não são especialistas em melhoria do ambiente de negócios. São especialistas em regulação. Eles regulam, criam regras todos os dias. E, às vezes, regras que não necessariamente fazem sentido. E no começo da minha vida de regulador, a ANAC ainda não tinha sido criada, a gente tinha muita discussão com o DAC, Tati ainda, e eu lembro que uma das grandes discussões era aumentar o número de voos para o Chile. A gente tinha 3 voos diários para o Chile, e era o teto, porque não tinha mais demanda para tanto. Eu falava, mas e o preço? Qual é o preço? Que preço está nesse estudo de demanda? Não se tinha. E por que vocês controlam
o número de voos, 3 do Brasil para o Chile, não é de São Paulo, é do Brasil inteiro para o Chile, 2003, 2004. E ninguém entendia o motivo. É porque estava escrito, porque era regra, porque era lei. E eu falei, vamos começar a analisar, né, por que a gente regula coisas. Né? Então, trazer as falhas de mercado, para a gente ver o que a gente precisa regular, para fazer a regulação para aquilo que é preciso. Senão, eu acabo regulando em excesso e eu crio um efeito divergente do que eu quero. Enfim, hoje em dia, eu acho que a gente avançou bastante nessa lógica, mas ainda sofre muito. Doutora Verônica, uma honra, chegou do aeroporto. A gente ainda sofre muito com algumas regras que não fazem sentido, mas eu acho que criamos bons instrumentos para segurar a sanha dos reguladores. Né? Análise de impacto regulatório obrigatória, audiências públicas obrigatórias, fazem parte da construção de um diálogo com a sociedade. Eu preciso entender por que a Anatel vai fazer uma regra, e por isso a Anatel precisa justificar, me explicar antes, para eu poder dizer, Anatel, está errado, está certo. Né? Eu estou há 2 anos no escritório de advocacia, depois de 23 anos de governo, então é muito interessante você ver o outro lado. Você, né, a vida inteira pelo lado do governo, multando, criando regra, e, de repente, sentir o outro lado para ver os efeitos disso. Então, é muito importante você pegar as informações corretas e ajudar as pessoas, né, de boa fé, querendo construir. Eu acho que esse é o avanço que a gente tem tido no Brasil. O que a gente quer sempre com regular? Bom, no fundo, a gente quer a mesma coisa, que é aumentar o bem-estar social, né, através do aumento da concorrência, controlando aquelas falhas de mercado erradas, e quer segurança no consumo. Né? A Anvisa e a ANAC têm muito em comum nesse sentido. A ANAC, todo mundo tem medo de voar. Né? Ninguém sabe direito o que é aquele barulhinho que o avião da Latam faz. Ninguém sabe o que é aquilo. Então, as pessoas precisam saber que aquilo é seguro. E aí entra a regulação para criar regras para padrões de operação e segurança, para internalizar externalidades que a empresa, de outra forma, não faria. E, a partir daí, a gente regula, fiscaliza, né, acompanha, para ver se as condições... certifica, né, e acompanha para ver se as condições certificadas estão mantidas. Né? A Anvisa faz isso muito bem. Há um limite muito tênue do que é regular a segurança de consumo, e regular a qualidade, e regular distância de cadeira. A discussão na Anvisa que também margeia isso cigarros com sabor. Então, você tem uma discussão tênue ali, mas, enfim, regulamos e temos esse objetivo. Como a gente faz isso? Né? E aí, de novo, é uma construção que depende muito do ambiente institucional. Né? Por isso que eu puxo um pouco a religião. Então, religiões para pessoas mais simples, com menor construção intelectual, às vezes, ou melhor capacidade de entender, você tem que dizer, não pode, pode. Se fizer, vai para o inferno. Se fizer, você não vai subir para o céu. Tem que ser muito direto para a pessoa obedecer. Com o tempo e com a sofisticação, você vai conseguindo explicar. Você vai no padre, matei. Posso? Não, não pode, mas veja bem, né? Você flexibiliza, você tem um diálogo, você consegue entender. O importante é você ir corrigindo o seu caminho para mostrar que você está em busca do céu. Então, eu acho que a nossa religião e nossa regulação no começo era muito rígida. A gente tem que cumprir as regras, tem que fazer. Quando eu cheguei na ANAC em 2007, da primeira vez, pós-caos aéreo, você tinha que dar um choque, você tinha que dizer, a empresa tem que fazer, tem que cumprir. Mas também você tinha um excesso de multas e coisas, eu lembro de 7 mil autos de infração sem julgar, que não fazem sentido. Né? Mas você tem que mostrar que a linha é aquela, que você não vai alterar, que você está indo para um caminho que todo mundo tem que se ajustar, para depois de um tempo você poder construir junto e flexibilizar. Né? Eu acho que essa é um caminho. E a regulação responsiva já é uma resposta para isso. Né? Esse momento de evolução religiosa, para que a gente chegue num ambiente melhor, para a gente cumprir os objetivos que a gente precisa. Então, a gente sai da comando e controle para uma regulação responsiva, em que a gente pode conversar com o padre um pouco melhor, mas depende muito da cultura. Né? Os regulados têm que entender que o caminho é sério. Né? E a gente não pode perder, principalmente num país como o Brasil, em que é muito difícil, as pessoas não cumprem regras. Né? As pessoas não... as penalidades têm muita dificuldade de serem impostas. É importante você reforçar. Eu estava com uma cliente de Macau outro dia, em Brasília, portuguesa, que mora em Macau, então é muito interessante, porque entende o conceito da gente, vive no mundo chinês, e ela estava no Rio de Janeiro naquele dia da confusão lá no Rio. Ela, na verdade, saiu do Rio um dia antes da confusão no Rio. E ela dando a visão dela sobre aquela confusão, porque na China não pode matar, então não mata. Se matar, morre.
No Brasil, pode matar, você mata, você vai recorrer, você vai demorar para ser julgado, 20 anos. Essa dificuldade da noção de penalidade atrapalha muito ao nosso ambiente de cumprimento de regra. Então, a evolução desse ambiente também é muito importante para a gente colocar, né, melhores instrumentos de regulação responsiva. E acho que a gente tem conseguido avançar em vários setores, né, os reguladores têm avançado e os regulados têm avançado. Eu acho que você tem que criar esse ambiente de confiança, criar um ambiente em que se possa trazer as informações para fazer o cumprimento da regra, ainda que não seja exatamente daquela forma que a regra esteja disposta. Guilherme, a NTT é uma coisa que tem me impressionado muito, né? A NTT, como evoluiu na forma de analisar contratos, de convergir, de discutir, e de uma forma de fazer com que o regulado cumpra, ao mesmo tempo que você está, né, reforçando a sua regulação. Conversando com o Juliano hoje, ele estava me contando também sobre a ANAC no tempo de pandemia, né? Você tem coisas, a Anvisa também, né? Você tinha que certificar produtos, certificar procedimentos, certificar formas que não tem como cumprir a regra, e está todo mundo inseguro de como aplicar, e você tem que construir instrumentos que funcionam, porque a sociedade não pode ser desatendida. E é muito fácil para o funcionário público simplesmente dizer não vou fazer, ou multar por uma coisa errada no meio de uma confusão que todo mundo precisa de ajuda. Então, acho que isso tem avançado muito. Na ANAC, vejo também com alegria instrumentos modernos de você impedir que tenha tantas multas, de conversas com seus regulados, mas sempre com esse tom de eu quero que se cumpra a regra. Eu não estou negociando com você, eu quero entender do seu lado o que você precisa avançar para a gente poder, junto, cumprir a regra e eu mostrar que você está cumprindo. E quanto mais confiança eu tiver em você, melhor vai ser seu ambiente, né? Melhor eu vou deixar você fluir bem, né? A Receita Federal, nosso maior regulador, nosso órgão tributário central, faz isso, né? A Receita Federal tem a linha azul para empresas sérias. Saiu da seriedade, você caiu no inferno. Então, demonstra que o regulador, todos os reguladores estão avançando nessa conformidade de você ter uma regulação que seja mais inteligente para o cumprimento do que queremos. Temos desafios. Eu acho que a dificuldade de implantação de uma cultura única de regulação no Brasil é grande, né? Agências, por mais que conversem, tem o fórum dos dirigentes, tem o fórum dos reguladores, mas é difícil você fazer um pensamento único de regulação. E o regulado, muitas vezes, sofre em várias agências diferentes, né? Tem empresa que hoje em dia eu converso que tem rodovia, tem energia, tem gás, e cada um tem uma forma de pensar, né? Energia mesmo, que tem gás e energia elétrica, tem dificuldade de entender a regulação como uma forma tão divergente, né? Um determinado ex-chefe que eu tive, eu não vou citar nomes, me pediu para pensar numa agência única. Faz um pouco de sentido. Você tem alguém que pense na política regulatória sendo implementada com departamentos específicos de conhecimento, para pelo menos você unificar. A Espanha tem algo parecido com isso. É interessante da gente conseguir fazer uma mudança de cultura, porque fazer de forma fragmentada é difícil, né? Depende de quem está na cabeça naquele dia, qual é a configuração da agência, isso acaba atrapalhando muito a capacidade de implementação de mudanças. Bom, custos de transação, regulações responsivas geram mais, né? Você tem que ter conformidade, você tem que acompanhar, dá mais trabalho, né? Mais do que multar e cobrar uma multa, né? Você está ali acompanhando e verificando se a pessoa está dentro do que você precisa para chegar ao céu. Garantia de segurança jurídica, eu acho que é um ponto extremamente importante, o ministro Bruno Dantas falou sobre isso, né? Eu queria o regime que ele está pensando em implementar retroativo para todos nós que trabalhamos em agências, de maior segurança para o tomador de decisão, porque eu acho que isso é o mais difícil. Você pensar no responsivo é muito inteligente, mas você tem que ter seu estar do seu lado, né? O Ministério Público tem que estar concordando, porque senão você está avançando numa coisa super moderna. E, por exemplo, em aviação, tem um acidente, você vai ser punido por aquilo. Vão atrás de você e sua vida vai ser um inferno. Então, é importante ter segurança jurídica para você pensar em instrumentos mais modernos de cumprimento de regras. E, obviamente, risco de captura política e econômica, né? A partir do momento que eu não estou aplicando a regra daquele jeito, eu abro espaço para negociações. Eu tenho que criar ambientes em que isso seja muito bem registrado, que você tenha confiança dos dois lados, seja muito transparente, para que esses instrumentos possam avançando, né? Acho que o mais importante de tudo é a gente assegurar a cultura do cumprimento e não a cultura do descumprimento. Saber que tem que cumprir a regra para a gente avançar, e se a regra está errada, vamos trabalhar junto para conversar e para fazer alterações dela, né? Temos procedimentos adequados para isso. De novo, estando mudado de lado agora, é interessante ver que do lado privado tem muita gente que quer cumprir, né? Mas precisa do ambiente, precisa da segurança, e precisa que o regulador esteja junto, facilitando e criando as soluções para que todo mundo possa chegar a um fim comum.
Né? Essas são minhas palavras iniciais, agradecer muito, Paulo, pelo espaço. Agradeço muito, Marcelo, esta perspectiva, de facto, e até a proximidade e a analogia com a religião, muito interessante, de uma compreensão, portanto, daquilo que os reguladores têm por missão e, portanto, essa compreensão ser interiorizada por parte dos destinatários. E também, enfim, os custos de compliance dos próprios regulados poderão ser aligeirados se, de facto, se for ao encontro, portanto, daquilo que é uma regulação mais modelada em função, portanto, daquilo que são as estruturas, mesmo a dimensão, etc. Portanto, uma regulação que vai sendo trabalhada ao longo enfim, dos vários momentos de relacionamento com os regulados. Muito obrigada. Passemos agora ao professor Pedro Gonnet, professor do IDP e diretor jurídico da Fiesp, ou seja, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, membro consultor da Comissão de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da OAB, e é doutorando em Direito pela USP. Professor, faz favor. Obrigado, professora. Cumprimentar a todos os presentes. A ingrata missão de falar depois desses grandes oradores, grandes representantes que nós temos de servidores públicos no Brasil, compor esse painel com a senhora professora e dos brasileiros 3 exemplos de grandes reguladores que nós temos, como aqui no auditório. Eu, ao contrário dos colegas, nunca tive do lado de lá da agência, mas fiz parte da minha graduação nos Estados Unidos, na Califórnia, e lá eu tive contato com a regulação pela primeira vez na vida. Me formei na UNB, voltei para casa e fui aprofundar os estudos da regulação com o meu professor, meu mentor, o professor Márcio Aranha. E lá na UNB eu me deparei com a regulação responsiva, que foi objeto da minha primeira pesquisa científica e me acompanha até hoje, estou quase concluindo doutorado agora na Universidade de São Paulo, também sobre esse assunto. E acho a regulação responsiva, para mim, é das coisas mais maravilhosas que existem. Então, nosso diretor Marcelo trouxe alguns dos problemas, eu vou focar nas qualidades. Não, todos amamos, né? Mas como já trouxe os problemas, né? Focar nas coisas boas. Quando eu estava para minha monografia de conclusão de curso foi sobre regulação responsiva, e aí minha avó, que tem 90 anos de idade, não é formada em direito, é pedagoga, mas tem muito interesse na vida dos netos, quer saber o que os netos estão fazendo da vida. Fui conversar com ela, quando estava prestes a me formar, ela falou, e aí, você tem que fazer algum trabalho para se formar, não é? Eu falei, tenho, vovó, chama monografia de fim de curso. Eu lembro, seu irmão também teve, seu primo também teve que fazer. Eu falei, sobre o quê? Eu falava sobre regulação responsiva e sandbox regulatório. Eu não vou explicar isso para minha avó. E ela insistiu. Eu falei, vamos lá, vovó. Sabe o que é regulação? Eu falei, tenho uma noção. Eu falei, tá. Regulação é a intervenção do Estado na economia para, no meu entender, preservar os direitos fundamentais e permitir que o Estado e a economia se desenvolvam da forma como deveriam. E a regulação responsiva, que é esse objeto específico do meu estudo, ele significa ser sensato. Como assim? Eu não vou mencionar nomes, porque está chegando a ceia de Natal, quero evitar conflito de família. Mas falei, vovó, imagina o seu filho fulano, que era um arteiro. Seu filho fulano recebeu uma notificação de que ele deixou de fazer o dever de casa. Qual a sua reação? Ela, vou brigar com ele, mais uma vez deixou de fazer o dever de casa, que absurdo, o meu filho não foi criado para isso. Falei, tudo bem. Agora pensa seu filho ciclano. Seu filho ciclano deixou de fazer o dever de casa. Qual a sua reação com ele? A vovó disse, vou ficar preocupada, ele pode estar doente, ele pode estar com excesso de dever de casa, ele pode estar muito atarefado estudando para as outras disciplinas e por isso deixou de fazer o dever de casa. Falei, e você vai ter a mesma reação com o filho ciclano que com o filho fulano? Ela, claro que não. São 2 pessoas diferentes, 2 contextos diferentes. Falei, mas os 2 deixaram de fazer dever de casa. Falei, mas em contextos diferentes, com posturas e condutas diferentes. Falei, é mais ou menos isso que eu estudo. Só que eu estudo isso para regulação. E eu sempre dou o exemplo, quando vou falar para pessoas que não são do direito, das 3 agências que nós temos aqui representadas, que são as 3 que interferem no cotidiano da pessoa.
Falei, a agência reguladora, o que é isso? Sabe a controle remoto da televisão, que tem o símbolozinho da Anatel atrás, o celular que a gente comprou para a senhora, que tem o símbolo... A Anatel é que regula tudo isso. Tudo precisa passar pelo crivo da Anatel. Sabe o avião, aproveitando que tem representante da Latam aqui, que eu gosto muito, sou fã da empresa, o avião da Latam que tem bastante espaço entre as pernas, eles têm que seguir alguns critérios mínimos, porque existe uma agência que regula isso tudo. E aí, eu tomava um remédio para pressão, eu falei, o remédio para pressão, você confia por quê? Porque o doutor fulano prescreveu. Eu falei, aí se você chegasse na farmácia e procurasse algum remédio, você não ficaria com medo de ser um remédio falsificado? Não, eu não. Eu falei, por quê? Porque o governo cuida disso. O governo é a Anvisa. É responsável por fazer os testes, por fiscalizar os medicamentos, por garantir que nós compremos coisas adequadas. E na pandemia isso explodiu, né? A nossa confiança na vacina veio sobremaneira pela Anvisa. Falei, são agências reguladoras. Então, minha pesquisa é que as agências reguladoras têm que tratar as empresas, os regulados, igual você trata seus filhos, com ponderação, com racionalidade. A vovó virou assim para mim e falou, me chama de Anjinho Barroco. Ô, meu Anjinho Barroco. Aí eu falei, o que aconteceu, vovó? Ela, isso é muito óbvio, a UNB não vai aceitar uma coisa assim. Infelizmente não é tão óbvio, né? Tanto que a gente está discutindo aqui regulação responsiva. A gente, boa parte do tempo, e aí aqui também puxando para a religião, a gente precisou do comando e controle, de uma medida impositiva do Estado para que a gente se conformasse à norma. Como no Deus do Antigo Testamento, era um Deus agressivo, faça isso, não faça aquilo, se fizer, bom, se não fizer, se fizer, salvação. E a gente veio para o Novo Testamento, por Deus que é amor, que acolhe, que ouve a sua confissão, que te perdoa se você está arrependido, que quer te levar para o bom caminho. E assim também, com o próprio ordenamento jurídico como um todo. A gente veio da lei de Talião para chegar para as normas que nós temos agora e nessas 3 grandes agências que nós temos, felizmente, se aproximando cada vez mais da regulação responsiva. E estamos nessa evolução. Não preciso contar aqui para ninguém que o comando e controle ele é exaustivo, ele não é suficiente. E os senhores trouxeram aqui os exemplos concretos de quem passou por isso, de quem viveu isso e sabe o perigo do comando e controle. Então, eu, desde a graduação, comecei a me envolver com a regulação responsiva e hoje, advogado, tenho na regulação responsiva o melhor meio de captar cliente. Porque, evidentemente, todos os meus clientes são fiéis cumpridores da norma. E quando eu conto para eles, o que a gente pode fazer? Eu falei, não, a regulação responsiva, a gente quer aproximar a empresa, que é fiel cumpridora da norma, do regulador. Porque, e aí eu conto a história da minha avó, você não vai tratar você não pode tratar uma empresa que sempre busca cumprir a norma e, eventualmente, por um azar danado, uma mudança climática, uma falha de um servidor, uma coisa que foge à vontade dessa empresa, deixou de cumprir, você não pode tratar da mesma forma que o fiel descumpridor da norma. As empresas ficam loucas, sobretudo porque elas são fiéis cumpridoras das normas. Então, essa é a minha paixão pela regulação responsiva e eu acho que, academicamente falando, né, mas também profissionalmente, do ponto de vista forense, é o melhor caminho para a gente seguir. E a regulação responsiva, né, todo mundo que sabe, a pirâmide do Aires do Braithwaite, você tem lá na base, que é a grande parte, a parte mais substancial, mais grossa, você tem lá a conversa, a cooperação, uma advertência ou outra, e vai escalonando até você chegar nas funções mais graves. Ou seja, a gente não vai deixar de punir aqueles que precisam de uma punição. A gente vai analisar qual é aquele contexto. A gente vai ser responsivo a quê? O que é a regulação responsiva? Ser responsiva à indústria. Então, nós temos aqui, de novo, 3 exemplos de agência. O modelo usado na ANAC não vai ser o mesmo modelo usado na Anatel e não vai ser o mesmo modelo usado na Anvisa. O modelo da Anvisa não vai ser o mesmo usado para lidar com vacina e para lidar com shampoo. Na mesma agência reguladora, você pode ter diferentes formas de lidar com o problema. Essa é a beleza da regulação responsiva. Você tem que ser responsiva à indústria, ao produto específico que você está regulando. Segundo, a regulação responsiva tem que ser responsiva ao perfil do regulado. Então, eu estou aqui, professora, em atividade acadêmica também na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, saí de lá correndo para cá, não deu tempo de almoçar, parei num restaurantezinho pequeno que tinha e virei para o garçom brasileiro, que ao contrário dos brasileiros, como nós aqui, não tem o espírito cordial no coração, virei para ele e falei, dá licença, eu conforme fico com o humor mais ácido. Eu falei, dá licença, eu tenho um compromisso daqui a 1h15,
queria comer alguma coisa rapidinho, demora muito tempo. Ele falou, isso não é um fast food. Eu falei, não, eu imagino que não seja fast food, mas os restaurantes às vezes têm tempos diferentes para a preparação da comida. Ele, não, pode ficar tranquilo. Sentei e comi. Sentei e pedi. Isso foi 1h15. Às 2h40, a comida não tinha chegado. E eu estava sozinho no restaurante com a minha noiva, e ele fez questão de servir todas as outras mesas que chegaram depois de mim e não me serviu. E aí depois eu falei, olha, eu tenho que sair, tem algum problema? Ele olhou para mim com uma cara de desdém, de nojo, tipo assim, e aí eu cancelei meu prato. Esse sujeito não é um fiel cumpridor da norma. Nesse caso, é a minha raiva desse cidadão, né? Nesse caso, não é um fiel cumpridor da norma porque ele não se atenta às necessidades, no caso dele, do cliente. Não percebe a necessidade de comunicação. Podia dizer, leva mais tempo, leva menos tempo. Então, esse é um sujeito complicado. É diferente, por exemplo, e aqui para concluir, mais algumas coisas para falar, mas a gente fica para o segundo round, de um cliente que eu tenho atualmente numa Santa Casa, que, imagino que as senhoras e os senhores saibam, as Santas Casas, muitas precisam criar planos de saúde, lá no Brasil pelo menos, para financiar, para sustentar a sua estrutura, porque muitos dependem da tabela do SUS, que é defasada, mas esse é um problema de saúde pública nacional, não tem uma solução fácil, eles criam um plano de saúde. E o plano de saúde da Santa Casa é gerido, nesse caso específico, por um bispo, por um padre de 80 anos, por 3 médicos que têm mais de 75 anos de idade, e tem um mais jovem lá, de 70 e poucos, que é um dos... Não, eu fui, você acha que é brincadeira? Eu fui à Assembleia Geral. 3 deles chegavam de andador. E aí, esses senhores estão todos com os bens bloqueados, porque o plano de saúde entrou em regime de direção fiscal, e é importante que eu faça, a agência tem que fiscalizar, no caso a ANS, que fiscaliza o plano de saúde, tem que fiscalizar, tem que indicar o que está certo e o que está errado, mas colocou todos esses senhorzinhos com os bens bloqueados como se eles fossem uma grande operadora de saúde. E aí eu fui despachar com o diretor responsável pela determinação. E fui falar, olha, a situação é essa, são senhorzinhos, eles não são profissionais, mas a regra é essa. E a regra tem que ser cumprida. E aqui que falta um pouco da noção da regulação responsiva. Você tem que lidar conforme o seu regulado. É evidente que um plano de saúde de uma Santa Casa, que foi feito para subsistir, e detalhe, todas as pessoas que eu indiquei não recebem salário, são voluntários. Eles não têm finalidade do lucro, não estão extraindo dinheiro do plano de saúde para financiar os próprios bolsos e depois deixar um rombo monumental. Então, tem que ser regulado. Tem que haver uma observação da agência reguladora. Mas tem que ser conforme o perfil do regulado. E aí a gente vem para um problema que os senhores já abordaram, que é o medo que os dirigentes e os técnicos das agências reguladoras têm de tomar uma postura dessa e depois sofrer alguma sanção de TCU, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público. Então, para concluir esse primeiro round, contributo. Então, o primeiro contributo, né? A regulação responsiva é essencial. A gente precisa aperfeiçoar, né, as nossas normas para que os nossos reguladores tenham liberdade. Discricionariedade não cega, né? Uma discricionariedade com responsabilidade, com fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público e todos os outros órgãos de controle responsáveis, para que a gente possa punir infelizes como esse garçom, que se tivesse uma empresa certamente seria um fiel cumpridor da norma, mas também as empresas adequadas e que buscam fazer o que podem dentro do espaço decisório de competência que lhes cabe, e que às vezes não conseguem por impossibilidade fática, que independe da vontade deles. Mas é o que eu tinha aqui no começo. Muito obrigado. Bom, deixem-me dar os parabéns ao Dr. Pedro Goni, não só porque é um excelente orador, mas também porque tem uma avó excepcional. Vamos agora avançar para o Dr. Tiago Campos, que é diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, graduado em Direito, com especialização em Gestão Empresarial, Gestão de Políticas de Saúde e Direito Sanitário,
Foi coordenador da consultoria jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e conselheiro titular do Conselho Estadual de Saúde da Bahia. No Ministério da Saúde, atuou como gerente de projetos da Secretaria de Atenção à Saúde e diretor de programa da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde. Dr. Tiago, faz favor, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. É uma alegria compartilhar esse painel com tão ricas apresentações. Ficar por último é um desafio. O Pedro fez essa mesma expressão, mas arrasou aqui na sua fala, um belíssimo orador. Mas o Marcelo e o Alexandre trouxeram contribuições que eu acho que são bastante importantes. Eu vou tentar trazer algo que seja de fato complementar e que a gente possa aí avançar para um debate que avance, né? Primeiro dizer que eu tenho um pouco menos de 90 dias de assunção do cargo de diretor na agência, né? E aí, advogado de formação, o cotidiano da agência, como vocês devem imaginar, a gente faz as 3 funções ali da divisão do poder clássico, né? A gente é uma agência executiva, porque a gente, em certa medida, atua e executa assim, ações. A gente faz a função legislativa, porque a gente edita normativos que definem o comportamento e a regra de determinados setores. E a gente, no cotidiano, julga rotineiramente diversos processos administrativos sancionadores. Lá a gente chama de processos administrativos sanitários, os PAS. Eles dizem que não são PAS, não. PAS é porque de PAS não tem nada, né? O regulado que está achando que vai ter PAS lá não tem PAS. E aí, no afã de compreender a forma de funcionamento daquela estrutura, a primeira coisa que o advogado faz é entender quais são as matrizes construídas para o processo decisório daqueles processos que são levados a seu julgamento. De que modo é que a casa analisa aquelas situações, de que modo a casa avalia aquela imposição de sanções e quais são as variações que são levadas em consideração para aplicar a multa e a sanção. E aí os casos começam a pipar no circuito deliberativo. A gente tem um plenário virtual, que inclusive eu estou aqui, mas a gente nunca deixa de estar lá, porque eu já estou aqui com uma penca de processos para julgar, de recursos em grande medida, e aí você começa a dizer assim, não, vamos lá, vamos planilhar e vamos criar uma matriz de decisão a partir daquilo que é a minha posição como julgador aqui nesses processos. E aí, ao pegar aqueles processos, me surgiu assim, eu tenho um caso em que foi identificado um rato dentro do sistema de ar-condicionado de um aeroporto, e a multa foi aplicada em determinado volume a partir de tal critério. Era de grande porte, aquela era uma infração sanitária, apresentava risco sanitário ali, aquela existência daquele animal pestanhoso ali poderia provocar tal, e era um valor. O processo seguinte é um armazém alfandegário que recebe um conjunto de produtos ali, inclusive destinados à saúde, e tinha identificado a presença de pombos, rato de asa, a mesma coisa. E o valor da multa e o perfil do regulado era exatamente o mesmo. Grande porte, um TECOM e um operador de um aeroporto, mas o valor da multa variava e as condições ali não estavam claras por que aquela variação daquilo. E aí, chama a área, a gente julga em terceira instância. Lá na agência, os processos administrativos sanitários, eles começam pelo julgamento ali em primeira instância, ele sobe para uma gerência geral de recursos, composta, no geral, o julgamento por 3 servidores, e eles só vão para o julgamento na diretoria colegiada quando insistem naquele recurso. E aí, quando você pega, ninguém questionou a variação desses padrões. Eu disse, gente, mas não tem nenhum critério que observe qual é o elemento fático que pode ser comparável e qual é o critério a definir? Essa medida produz qual efeito? Qual é o tempo em que foi apurada essa infração? No geral, 5 anos. Correndo para não prescrever. Então, os processos chegam assim, correndo para julgar. Eu disse, não, gente, a gente precisa olhar isso aqui. Chama a área, conversa, e aí a área vem e me apresenta que a gente está em fase de construção, de uma alteração do regulamento da RDC, que define o procedimento do processo administrativo sanitário na casa, e que esses elementos têm sido colocados em debate. Foi feita uma análise de impacto regulatório para entender esses problemas, para avaliar, inclusive, várias das tecnologias que o Poder Judiciário já avançou muito para lidar, inclusive, com volumetria. Então, o volume de processo o Poder Judiciário caminhou desde a emenda 45, mecanismo de decisões que pudessem irradiar para todo o sistema, que evitassem
a ausência de uma previsibilidade do decidir, de uma variação muito grande. A gente tem lidado com isso do ponto de vista do direito ao longo tempo. E eles vinham fazendo esse esforço. E aí eu perguntei, tá, mas se for um regulado que tem um histórico de nunca ter cometido nenhuma infração, o critério para definir a sanção e o valor da multa é apenas o porte? Todos me olharam com a cara de surpresa. O que é que esse cara chegou aqui e quer inventar? A sensação era essa. O que é que você está querendo inventar? Não, eu digo assim, porque para vocês não parece racional que ao definir a sanção ou aplicar, a gente tem que observar antes o que é que a gente quer? Porque o que é que você quer com essa sanção? Duas coisas, né? Dizer a ele que aquela era uma conduta que a gente não admite, e segundo, construir um processo de que aquela conduta seja compreendida por ele e pelos demais, de que ela tendo uma sanção, ela deve ser uma conduta evitável por todos os outros. Mas mais do que isso, a gente precisa voltar lá, a telinha inicial da apresentação que vocês me fizeram aqui na agência, eu dizendo a eles, né? De que a missão principal da agência é proteger a saúde das pessoas. E aí, gostei de ficar por último, porque tem algumas coisas que acho que vale a pena a gente trazer. Na saúde, a gente regula por uma determinação constitucional. Todo mundo aqui, a maior parte, eu dou aula de direito sanitário, e muitas vezes eu entro na sala de aula e digo assim, gente, quem na graduação viu no Brasil algum tema sobre direito à saúde? Ninguém levanta a mão. Eu falei, nem uma aula de 50 minutos em direito constitucional, aquela primeira parte do artigo 196, saúde é direito de todo, dever do Estado? Aí alguns levantam a mão. Aí eu falei, mas e o complemento daquele artigo? Alguém aí sabe? Não. E aí eu volto a insistir e dizer, o complemento é assim, mediante políticas públicas, econômicas e sociais, que voltadas para a redução do risco de adoecimento. Nós colocamos de pé, em 88, saúde como direito, depois de que todo o mundo já tinha avançado nessa concepção, mas a gente incorpora no texto constitucional e colocamos de pé um sistema eminentemente de proteção à saúde. É agir sobre os agentes que podem acarretar adoecimento. Então, antes de eu ter que ter hospital, ter que ter UPA, ter que ter qualquer outra medida para reparar a saúde quando o doente estiver, eu montei um sistema que tem que agir sobre as questões que afetam o adoecimento. E aí, o artigo seguinte, ele diz que a saúde é de relevância pública. E o texto da Constituição, como a gente aprende na faculdade, né, nenhuma expressão que lá está à toa. Se é de relevância pública, ela impõe o dever não só prestacional, mas inclusive um poder de regulatório. Eu tenho uma ação regulatória obrigatória. Aí você diz, mas isso não está suficiente, eu ainda não acredito nisso. Aí, então vá para o artigo 200. O artigo 200 da Constituição lista lá as competências do Sistema Único de Saúde e a política pública que se coloca na Constituição para a garantia do direito à saúde. Se você ler as competências que estão lá colocadas, das 9 competências que estão lá listadas, 6 são de vigilância em saúde. São voltadas a evitar o adoecimento. Então, a gente regula na saúde com um foco claro. Evitar que as pessoas estejam expostas aos riscos de adoecer. Não é nem adoecer. É que tem então, por exemplo, essa cadeira, se essa cadeira não tiver uma ergonomia adequada e que possa acarretar o adoecimento lombar das pessoas, ela é uma cadeira inadequada e há um dever do Estado de atuar para que isso não aconteça. Se a roupa que a gente veste, o produto produtivo que faz, ele pode conter um determinado elemento que possa ocasionar o risco de adoecimento, a gente, enquanto Estado, precisa agir. A comida que a gente vai no restaurante, antes de ela ser servida, a gente precisa verificar se ela foi acondicionada de forma correta, se ela tem os elementos necessários, que ela não vai ser um elemento para o adoecimento. Então, o foco está claro. Eu regulo para proteger a saúde. E aí, eu sei que a gente tem aqui um debate bastante profundo, mas eu acho que tem um elemento que o Marcelo que trouxe, que é um elemento de formação cultural. E aí, aqui em Lisboa, não vou fazer igual o ministro Bruno Dantas ontem, falar do 2 de julho, mas é importante dizer que a gente tem uma cultura ibérica, uma cultura latina, de que não reconhece a autoridade pública e o dever como uma obrigação que constranja. A gente é costumais buscador de soluções para contornar as normas. É cultural. Eu não estou dizendo que é positivo, não, mas é uma cultura.
Então, há sempre uma tentativa de encontrar as brechas. A gente forma no direito, inclusive na advocacia, para encontrar quais são as brechas necessárias para o não cumprimento daquela norma. Não é o contrário, eu quero cumprir as normas. E também o debate na sociedade brasileira é difícil de expressar quais são os sentidos e os significados pelos quais eu defino uma norma e uma proibição. A regra, e a gente colocou isso com muita força, até porque essa Constituição vem depois de um período de secessão de liberdades, a regra é a liberdade. Restringir liberdade, aplicar sanção, determinar um não fazer, um comportamento negativo, ele é uma coisa que a gente tem aversão. O certo é a gente poder fazer o que a gente quiser, né? Encontrando, claro, o obstáculo na liberdade do outro. Essa seria a regra. Mas o Estado precisa, em determinar condutas negativas, daquilo que não deve ser feito e impor, até para que ela tenha efetividade, obrigações e consequências para aquele descumprimento daquela conduta que a gente disse que não. Mas a gente tem, historicamente, essa lógica do comando e controle. Eu mando e você precisa obedecer. Eu digo qual é o limite do que não pode e se você descumprir, eu vou lhe sancionar. Essa é a cultura. E é uma cultura que um pouco dialoga com a cultura da construção social do Brasil. Ou, pelo menos, da nossa sociedade é essa. As pessoas esperam isso. E quando as pessoas não esperam isso, a primeira coisa que vem é: ele está fazendo alguma coisa errada. Ele está beneficiando alguma. E é a frase típica de que aos amigos tudo e aos inimigos a lei. Então, a aplicação da lei por si só já é vista como algo negativo. Então, se você está me aplicando a lei, é porque você não é meu amigo. Como se a lei não tivesse o caráter de aplicação universal e destinação geral para aqueles que correspondessem. E aí, nesse debate, voltando lá, Anvisa, nesse debate com os colegas, a primeira preocupação que veio, e o Marcelo já colocou bem isso, né, mas eu posso fazer isso? Quanto eu vou estar em risco? E aí eu queria muito depois conversar com o Alexandre, até aqui a gente seguir conversando, de que modo esses melindres dos servidores foram superados na perspectiva de que eu posso estabelecer um critério, que seja um critério que leve em consideração. A gente tem vários exemplos hoje na administração pública, cadastro positivo até de CNH agora, a gente tem cadastro positivo da Receita, a gente tem outras fontes de normas que prevêem. Mas um critério que não seja só o porte, seja inclusive a forma como ele se relaciona com o agente regulador. Inclusive, eu digo que a regulação responsiva não tem que ser só na hora da sanção. Veja, a Anvisa, eu não sei se todos aí conhecem, a Anvisa é o órgão que faz o registro dos produtos que podem ser colocados à disposição em mercado que tem um risco de produção de adoecimento. Então, medicamento, produto para a saúde, alimentos, fumígeros, vários são os objetos dali. E a gente age nessa perspectiva. E hoje, um grande problema que a gente tem é fila. E, no geral, a fila porque eu preciso avaliar se aqueles elementos ali de qualidade, eficácia e segurança estão presentes antes de eu autorizar que aquele produto possa ser colocado no mercado, porque ele, em contato com a população, ele pode gerar ali um dano à sua saúde. Mas é igual para todo mundo se eu pegar uma grande empresa nacional e que ela sabe que se ele botar um produto ao mercado, que ela produzir um dano, aquilo vai afetar ela. É claro que determinados riscos a gente não pode tolerar, né? Mas há determinados produtos. Eu vou botar um cosmético. E eu sei que aquela é uma grande empresa com uma respeitabilidade. Se eu autorizo ela a colocar, mesmo que eu possa seguir no processo de acompanhamento do pós-mercado, eu não dou fluidez àquilo, porque para ela, o dano que vai produzir, a imagem dela do negócio, é muito maior do que o que eu estou tentando aqui reter. Eu não posso criar balizas que levem em consideração essa característica da individualidade, como foi que você disse a sua avó? Bom senso, não? Essa mínima racionalidade para eu definir de que forma eu vou tratar cada um dos filhos de acordo com como eles se comportam. E de que modo isso é construído, de um modo que isso não permita uma ampliação da discricionalidade e não permita também a captura, que são os elementos que estão aqui presentes no nosso debate. Que preocupações? E de que modo eu faço isso sem que eu comprometa e coloque em risco tanto os diretores, os reguladores, mas também com os servidores? Como construir um ambiente de segurança jurídica para que isso seja possível? Por quê? Eu não acho que alguém vai dizer que a regulação responsiva não é algo racional
e algo que deveria orientar a atuação do Estado no setor, nos setores em que regula. Isso é claro. Mas como fazer isso? Sem que eu coloque em risco. Como eu crio critérios que sejam critérios que não sejam sujeitos à captura ou a outros interesses, e como eu faço com que isso se espraie como uma cultura não de leniência, não de deixar fazer, ser fé, mas como cria isso como uma cultura de é bom cumprir a regra porque você tem aqui um tratamento diferenciado. Como eu transformo a sanção em um indutor para uma boa conduta. Como eu transformo isso num estímulo para que aqueles que cumprem adequadamente, aqueles que cumprem, continuem a cumprir porque eles percebem que tem em si um tratamento. Sem, claro, perder de vista aí a missão de cada um dos reguladores quanto à sua missão institucional ali de fazer. Eu não posso colocar, por exemplo, a mercado, mesmo com o maior ou o melhor regulado que eu tiver, com o maior histórico que tenha, um produto que tem risco de causar a morte, né? Eu não posso colocar ali um determinado produto tão inovador que a gente não sabe exatamente de que modo ele vai se comportar quando ele for ao mercado. Então, mas tem balizas possíveis, inclusive para gerar uma racionalidade e uma eficiência no processo regulatório. Então, era isso que eu queria trazer aqui nessa meu primeiro contributo, para a gente seguir conversando. Muito obrigada, Dr. Tiago. E, de facto, e antes de abrir, nós ainda temos aqui uma folga de tempo, antes de abrir ao público, não resisto a fazer também aqui colocar, portanto, algumas questões, que no fundo se resumem a uma mesma ideia. O Dr. Tiago falou aqui, portanto, por exemplo, em processos de registro para a autorização de um cosmético, e que, enfim, o dano reputacional de uma empresa de cosmética de grandes dimensões, no fundo seria também para o próprio regulador uma garantia de que os requisitos de qualidade estariam a ser observados. No entanto, por que tratá-lo diferentemente de outro operador que queira entrar no mercado e tenha que se sujeitar a um processo de autorização e registro com grande complexidade? Ou seja, a questão, no fundo, que se coloca ao nível da regulação responsiva tem a ver com o tratamento e com a conformidade com o princípio da igualdade. Por um lado, nós temos, de facto, e eu acho que é uma via muito inteligente do regulador atuar, mas até que ponto é que nós garantimos um respeito pelo princípio da igualdade quando estamos a tratar diferentemente operadores económicos? A partir de uma leitura de um conceito de discricionariedade que é dificilmente escrutinável, não é? Pronto, então era esta para já, portanto, aqui a minha primeira provocação para todos. Começando talvez pela ordem inversa, Dr. Tiago. Eu acho que quanto ao tratamento isonômico, lembrar que a baliza é tratar desigual na medida da desigualdade. Eu não acho que estaríamos diante de uma violação ao princípio da igualdade ao tratar aquele que tem um determinado risco reputacional maior daquele novo entrante num determinado mercado. Mas eu acho que dá para achar ponderações que levem em consideração não só o histórico, mas também a tipologia do produto e o risco que ele coloca à saúde. Então, eu posso, até porque eu tenho que ter uma preocupação de que ao estabelecer essa regra regulatória assim, eu também não esteja prejudicando a entrada de o ingresso de novos entrantes naquele mercado, né? Eu tenho que aí eu acho que a ideia é boa, ainda bem que na agência a gente está discutindo isso agora. Eu acho que dá para trazer mecanismos que levem em consideração critérios que possam levar o risco reputacional em consideração, mas também outros que não transformem isso numa barreira a novos entrantes no mercado que possa comprometer do ponto de vista da regulação ali econômica aquele setor como um todo. Eu acho que dá para chegar nesse lugar, mas é um debate acho que bastante importante. Eu vou passar para os colegas.
Essa provocação, professora, é muito interessante e ela nos permite fazer uma reflexão do ponto de vista da agência bem pontual. Aqui, ele tem uma oportunidade de fazer um registro de um caso muito interessante que foi conduzido por um dos nossos painelistas, pelo Guaranis, no caso da consensualidade da Sky. É um caso interessantíssimo. É uma empresa de TV por assinatura, tinha uma dívida com a União de aproximadamente 1,6 bilhões de reais, e submeteram à agência a possibilidade de uma consensualidade. O tema precisaria passar pela anuência do Conselho Diretor para ser submetido a uma Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União. Só que essa empresa, nos pleitos anteriores dos mais diversos processos, ela sempre teve a seguinte postura, Guilherme. Nós estamos aqui para fazer a apresentação da nossa defesa, mas se a agência não acolher nossa tese, nós temos tese para levar ao judiciário. Do ponto de vista da história da prestadora perante a agência, ela não tinha, vamos concordar, a melhor reputação. Mas veja a importância de um grande advogado. Esse tema, quando chegou à agência, novamente, já nessas dimensões de outro processo, quem conduziu foi o Guaranis. E à época, eu já tinha uma grande admiração pelo trabalho dele, trabalhamos juntos na Presidência da República em setores distintos, eu sabia da forma muito republicana e cordial e, sobretudo, técnica como ele conduzia temas regulatórios. Agora, naquela nova posição, eu queria saber como é que ele iria conduzir do outro lado do balcão. E apresentou o problema da melhor forma possível, postulando um novo capítulo na história da empresa com a agência. Então, a empresa ela não estava aqui para apresentar uma proposta sob o ponto de vista de ou acolhe ou nós iremos levar de qualquer jeito o tema ao judiciário. Então, ali já foi um novo recomeço desse capítulo. Então, o que nós achamos interessante naquele momento? Bem, nós temos uma multa, esse tema tinha questões do ponto de vista administrativo, regulatório e judicial, porque o tema também estava judicializado, mas precisava da nossa anuência. Tínhamos, Tiago, essa reputação que a empresa voluntariamente construiu perante a agência. Mas o que nós entendemos por bem? Aqui é uma oportunidade de iniciarmos, como muito bem colocou o Guaranis, um novo capítulo. E como é que nós podemos fazer isso? Introduzindo aqui uma postura de confiança. E exortamos a um teste de confiança. Não sei se você se recorda desse ponto. Qual foi o teste de confiança? Veja como é o destino. Eu era o relator de um outro processo da empresa. Um processo com uma multa de 35 milhões de reais. E que, anteriormente, as relações governamentais da empresa já tinham apresentado para mim, não, nós estamos apresentando nossa defesa, se não for possível, vamos judicializar, até mesmo porque tem esse débito, é do passivo da empresa que nós adquirimos e ela vai honrar. Aí eu falei, bem, se eles querem construir uma nova relação, tem essa reputação, aí vem a pergunta que você me fez, em relação a como é que é o imaginário dos servidores em relação ao setor regulado. Nesse era o péssimo. Conselheiro, essa empresa ela vai desonrar esse compromisso, ela não vai cumprir, ela vai obter a anuência, mas o que ela prevê, o que ela apresenta como proposta de acordo de investimento, tinha um acordo de investimento de investir 10%, daria em torno de 160 milhões de reais, em projetos sociais ela não vai cumprir. Então vamos fazer um acordo. Chamei todos à mesa e falei o seguinte, eu tenho um processo de 30 milhões de reais de vocês. Vocês estão me apresentando o seguinte argumento, querem iniciar um novo diálogo conosco, é um novo grupo que adquiriu a empresa, então vamos começar a partir do estabelecimento de uma nova relação de confiança. E nisso minha assessoria é toda contrária. Conselheiro, você vai se expor. Conselheiro, tem um TCU. Conselheiro, tem a CGU, tem o Ministério Público. Todos os órgãos de fiscalização que a professora possa imaginar foram colocados à mesa. O que eu fiz no caso? Vamos sentar de espírito livre. Vamos ouvir a proposta.
Qual foi a proposta que eu fiz? Vocês estão postulando o levantamento de uma garantia de 1,2 milhões de reais, ou bilhões de reais. E que, somando todos os processos, estão postulando o levantamento de 1,6 bilhões de reais. E se apalavram em fazer um investimento de 180 milhões de reais em acordos de investimento. O que vocês, para sensibilizar o Conselho, apresentaram? Investir em provimento satelital de levar conexão para escolas do ensino básico em comunidades vulneráveis, estados da região norte do Brasil, Amazonas, Roraima, são estados de dimensões geográficas gigantescas, bem maiores que Portugal, e com problemas de acesso à conectividade muito manifestos. Inclusive isso com base em evidências regulatórias. Então vamos fazer o seguinte, aquele processo que eu tenho de 33 milhões, nós vamos fazer o piloto desse projeto de vocês. Então, antes de aprovar, vamos analisar a boa-fé institucional da agência em acompanhar com vocês e, da parte de vocês, o interesse real em iniciar esse novo trabalho e como vocês vão investir 180 milhões em acordo de investimento, nesse projeto social, vamos fazer esse piloto que amadurecerá o projeto de vocês no grande processo de 1,6 bilhões. Aí todos apostaram contra na agência, inclusive os conselheiros. Isso vai dar ruim, como se diz no Brasil. Sentei com todos, dialoguei, fiz 4 rodadas de negociação para ouvir todos. O board foi convidado, o presidente da agência veio ao Brasil, conversou comigo, todos os relações governamentais, eram 3 bancas, 2 bancas de advocacia e 2 escritórios de relações institucionais, sentaram comigo e nós fomos construindo uma solução que eu sensibilizei, não é convencimento, sensibilizei que ali não era um processo sancionatório. Ali nós estávamos trabalhando uma dimensão da responsabilidade empresarial. Então, ali nós iríamos construir, inclusive, na narrativa do processo, uma outra história. Então, eu não iria falar de multa, ia falar de acordo, de investimento. Então, a palavra seria o comprometimento social da empresa com um projeto para o país. Então, nós sentamos, construímos um projeto conjunto. Eles explicaram quais eram os tipos de soluções satelitais que poderiam prover. E eu também, da minha parte, fui entender as dores. Nós temos como apresentar o satélite X, só temos o Y, fiz um check, um double check, de fato era esse. As escolas que podemos levar conectividade são escolas mais distantes, mas não podemos levar para a Amazônia, podemos fazer um piloto na região Nordeste. Fui analisar as dimensões desse desafio. De fato, era um desafio hercúleo, mas a área do Nordeste também era muito importante de ser abrangida em termos de conectividade. Então, o que é que nós fizemos? Construímos com a área técnica, trouxe os superintendentes, trouxe o meu gabinete e vamos fazer uma construção conjunta. E a área técnica, e aqui não foi uma indisposição por parte da área técnica, mas a área técnica me apresentou o seguinte argumento: isso não é um projeto de prateleira. O que é um projeto de prateleira? É o já estabelecido. Então eu falei assim, aqui a gente tem que ter uma capacidade de imaginação institucional. Então, se nós estamos pedindo que a empresa ela redesenhe um novo capítulo conosco, nós também temos que fazer um exercício de imaginação institucional e criarmos uma nova obrigação de fazer. Um processo de 4 meses de construção, eu à frente. Então, assim, eu deleguei e permiti que todos construíssem para eles se sentirem partícipes da construção. Então, o projeto foi aprovado pela área técnica em construção dialógica com a empresa. Por quê? A obrigação de fazer tem muitas virtudes. Mas, muitas das vezes, as empresas não querem fazer porque a obrigação de fazer ela é imposta. E no meu mandato eu nunca fiz obrigação de fazer por imposição. O acordo. Então, eu trago a empresa à mesa para conversarmos e analisar dentro das capacidades operacionais o que, do ponto de vista, e professora, no âmbito do meu mandato, todas as minhas ações são pautadas pela Agenda 2030. Então, vamos encontrar em qual dos ODS esse projeto ele pode ser desenvolvido. Então, nós encontramos o
o ODS da educação, trabalhamos, e o 17, que é o da atuação em cooperação. Então, elas se sentiram partícipes, envolver também uma narrativa importante de que é um projeto que eles poderiam entrar no grande pacto global da Agenda 2030. Então, para eles teve também um ganho importante em termos de branding. Então, quando eles participaram, apresentaram as suas posições, eu entendi as dores da empresa, também tive a responsabilidade de velar pelo interesse público e, sobretudo, atender às expectativas da área técnica, que são os nossos servidores. Todos saíram naquele processo com o sentimento de que juntos construíram uma solução. Aí o que eu notei? Fizemos um acordo e tem um prazo. Eu submeti ao conselho, previamente conversei com todos os conselheiros, para que ninguém fosse surpreendido, porque a decisão nunca é monocrática, nunca é de um só, é colegiada na agência. Então, como se diz no senso comum, eu precisei conversar com os russos, para depois eu não ser surpreendido. Então, tive a autorização, os russos e os ucranianos hoje. Boa. Então, sentei para conversar com todos eles, para encontrarmos um consenso prévio. Quando a questão subiu ao conselho, unânime, decisão unânime. E na agência todos pensavam, isso aí alguém vai pedir vista, ou seja, adiar o julgamento, ou haverá a decisão contrária. Então, conseguimos chegar a um acordo, e esse acordo construiu uma nova relação de confiança. Você foi um dos construtores dessa relação de confiança. Esse acordo permitiu que aquele processo de 1,6 bi fosse autorizado. Por quê? Tem um prazo na ODF, que é assim, a empresa tem 90 dias para anuir. Eu falei, vamos agora chancelar isso. Eu quero que vocês se antecipem ao prazo. Vocês assinem, que vocês dispensam prazo, porque vocês estão de acordo, porque construíram o processo juntos. E eles consentiram, o processo subiu ao conselho, outro maior que você liderou, e tivemos um acordo, e o caso está agora na AGU, agora já depende da Advocacia Geral da União, mas para a própria AGU já existe um case de sucesso anterior, que é a confiança, porque de fato investiram 30 milhões de reais em conectividade para escolas, que é um dos projetos que está digamos assim, na estrutura das linhas governamentais do Brasil, que é levar a inclusão para todos, não deixar ninguém para trás. Então, eu acho que esse é um bom caso de identificar, assim, de analisar o perfil do prestador, no caso do regulado, e também não apenas partir do pressuposto de que, por mais que tenha uma história ruim de relação setorial, é sempre importante pensar de espírito livre e tentar reconstruir essa relação a partir de incentivos. Então, esse acho que é um bom exemplo, professora, que ilustra bem uma resposta para a sua importante reflexão que nos colocou. Eu vou passar a palavra. Muito obrigado. Bom, primeiro agradecer a generosidade do conselheiro Alexandre, porque era um grupo de advogados, né? Eu fazia parte desse, mas foi um processo realmente muito interessante. Segundo, para trazer esse testemunho, eu acho que da mudança de postura, né? Se exige uma mudança de postura do regulador, para poder realmente sentar com o regulado, entender o contexto, também existe uma mudança de postura do regulado. Porque é muito interessante como, do lado privado, talvez pelos traumas já de ter apanhado tanto do Estado, ter tomado tanta multa e ter decisões tão irracionais, a vontade de brigar é sempre muito grande, né? E a desconfiança do regulado do regulador, né? Eu conversando agora do lado privado com com clientes, a intenção é sempre para cima. É sempre desconfiar da pessoa que está tomando a decisão. E aí é interessante que eu ajudo a fazer essa tradução, né, de dizer, não, o que ele quer é ver que você realmente está mudando o comportamento. Então, coisas... eu tenho um processo na Anvisa que eu tinha uma discussão exatamente isso. Uma área que é mais difícil na Anvisa, uma empresa que ia perder 25% do faturamento e que foi um erro. E a área tem um entendimento complexo. Chegar lá e explicar que a empresa está tentando corrigir, que tem um jeito... faz toda a diferença, consegue salvar a vida da empresa sem entrar em judicialização, porque entrou em judicialização, perdeu. Às vezes, para o escritório não é tão bom, porque o contencioso gera muito, mas a discussão regulatória ajuda. Processos de revisão de contratos de concessão. Eu lembro da primeira vez na ANAC que eu recebi um processo ainda físico de um aeroporto, eram 3 pilhas de papel na mesa pedindo tudo. Cara, o regulador recebe aquilo e já olha, não dá, está pedindo demais, tá, é um excesso.
se pede mais focado no que se quer realmente, no qual é o problema, isso muda. E eu vejo que isso avança, né? Tem determinados clientes que a gente consegue explicar e se convencer. Se levar um pedido com tudo para o regulador, você vai ter uma má vontade. E você vai ter uma morosidade maior no seu processo. Vamos para os pontos corretos, bem embasados, para mostrar justamente essa relação de confiança. Confia no que eu estou fazendo, porque realmente é o sério que eu preciso do reequilíbrio. Então, eu acho que essa mudança de comportamento dos dois lados é extremamente importante para a gente avançar na regulação responsiva. Muito obrigada. Bom, Conselheiro Alexandre, os meus parabéns, de facto, por um trabalho notável nessa área. E, enfim, nós estamos a esgotar o nosso tempo. Eu tinha prometido abrir a discussão, mas temos aqui já uma sinalização de que estamos, de facto, a terminar este painel, que foi interessantíssimo, permitam-me dizer, que combinou reflexões de altíssimo nível, com o conhecimento, a prática, e creio que, portanto, foi enriquecedor para todos. Muito obrigada e foi um gosto estar aqui.